Well, hello guys! Coach Esteban 101 speaking over here. Seja muito bem-vindo a mais uma live do Coach Esteban 101, onde estaremos falando hoje sobre se você está focando na fluência, está fazendo errado. Você entenderá muito bem do que eu estarei falando. E antes de falarmos com relação ao tópico de hoje, me diz uma coisa. É uma das coisas, responde a seguinte pergunta. É uma das coisas que normalmente está na tua mente, tipo, eu tenho que ser fluente, eu tenho que ser fluente em inglês, eu preciso ser fluente em inglês, seja pela vida profissional, pessoal, acadêmica. Você está pensando, poxa, de alguma ou outra maneira eu preciso mesmo ser fluente. Se você está fazendo isso, está errado. Está fazendo errado. Você está focando aquilo que não precisa focar. Mas já vou te explicar por quê. Você vai entender de uma maneira muito simples. Focar na fluência não te traz resultado nenhum, my friend. Nenhum. Então, comecemos esta live com você imaginando o seguinte. Vou pedir que você imagine que você está caminhando pela beira de uma bela praia. Enquanto você está caminhando dessa beira dessa bela praia, você acha uma lâmpada. Yes. Você vai achar uma lâmpada. E aquelas lâmpadas, aquelas estilo Aladdin, sabe? Aquele filme maravilhoso do Disney. Você vê aquela lâmpada e, logicamente, a primeira coisa que vem na tua mente será: eu vou esfregar essa lâmpada. Eu vou esfregar essa lâmpada. Aí a pessoa vai lá e esfregou a lâmpada e apareceu o gênio. Apareceu o gênio e ele vai te dizer: sabe que, my friend, eu vou te conceder 3 desejos. E se você é uma pessoa normal, se você é uma pessoa normal mesmo, ou seja, se você se considera um ser humano do mundo, o primeiro desejo seria: eu quero ter desejos ilimitados. Né? Pelo menos isso é o que eu faria. Isso eu pediria. Eu quero ter desejos ilimitados. É um dos grandes paradoxos da vida, né? Mas nesta live você consegue sim. Vamos dizer que sim. Então, depois de você pedir inúmeras coisas, porque são desejos ilimitados, você pode pedir muita coisa, tudo que vier na sua mente. Você já pediu carro, já pediu casa, você aí começa, eu quero ter de tudo, tudo na vida, já supriu todas as necessidades. E, em algum ponto, posso quase garantir que um desses desejos seria: eu quero ser fluente em inglês. Eu quero ser fluente em inglês. Ou seja, eu quero simplesmente que com o estalar dos dedos do gênio eu consiga me comunicar em inglês sem ter nada. Você já entendeu? Tipo, fechei o olho, abri o olho, sou fluente em inglês. Você não gostaria disso? Você não seria... Não seria uma coisa maravilhosa? Você pouparia um monte de tempo, não pouparia? Tem gente que faz curso de 6 anos, então você estaria poupando 6 anos da sua vida. Só que, my friend, no momento que você pede esse desejo, meu caro, você está se dando um tiro no pé. Você está pegando e pá! Tiro no pé! Boom! E eu vou te explicar por quê. Você está fazendo errado. Você está fazendo, vamos dizer que é o oposto daquilo que você deveria fazer. Por quê? Você está focando em ser fluente e está esquecendo algo mega importante para o processo de aprendizado, que é o processo. O processo. O momento de você iniciar e ir até o fim. O percurso como tal. Não sei se você já fez uma viagem de carro, mas se você faz... Bom, vamos ver a diferença. Viagem de carro e viagem de avião. Seja onde seja que você esteja morando, se a sua viagem é para São Paulo, por exemplo, pode ser 4, 5 horas, 6 horas, 7 horas. Se você mora em São Paulo, de um lado ao outro lado da cidade. Bom, não vai fazer de avião, né? Mas se você fizer de carro, você vai ter um tempo para ter um processo, observação, um monte de coisa que você está fazendo. Mas de avião, você só vê o seu. Rapidinho, é top. Beleza? Mas o processo é uma parte fundamental de qualquer jornada ou empreitada que você inicia. Mas, olha só, não estou falando do tipo de processo que o nosso professor lá de álgebra pedia na escola, tipo, olha só, qual que é x aqui se temos tal fórmula aqui? Coloque seu processo. Não é esse tipo de processo, porque todo mundo já meio que sabia a resposta e não colocava nada. Estou falando o processo de
Tipo, como quando um bebê está começando a caminhar. Você já acompanhou isso? Talvez você tenha filhos, talvez não. Mas você talvez já acompanhou algum primo, sobrinho, whatever. Você já viu uma criança que está aprendendo a caminhar. Isso é quase certeza absoluta. É o tipo de processo pelo qual você passa por diversas etapas, certo? E cada uma das etapas é mais gostosa do que a outra, gera um prazer, uma coisa melhor do que a anterior. Veja só, eu vou andar assim, colocando um paralelo aqui, a etapa o processo de caminhar de uma criança. Eu tenho duas filhas e como é que tem sido com elas, com relação a isso? O bebê primeiro, ele começa, bom, não fazer tudo, né? Então é uma coisa, um resumão. Mas o bebê, ele pega e depois já de ter sua cabecinha alta, tá, todo negócio, ele começa a tombar para um lado, certo? Ele sabe que tombando vai chegar mais perto de onde ele precisa ir, onde ele quer ir. Igual acontece depois. Ele, depois, numa seguinte etapa, ele começa a se arrastar para chegar nas coisas. Arrastar mesmo, de barriga e tentar chegar de alguma maneira naquilo que ele quer chegar ou ela quer chegar. Depois disso, o bebê começa a ficar de joelhos, começa a engatinhar. Depois o bebê tenta ficar em pé, certo? Só quando ele tenta ficar em pé, ou engatinhando mesmo, ele cai. Cai. Ele tenta ficar em pé, cai. O bebê depois meio que consegue ficar em pé, se prende de algum objeto e cai, certo? O bebê talvez depois se solta do objeto e começa a tentar ir de um local para outro, cai. Depois o bebê tenta ficar em pé sem ajuda, cai. Tenta dar um passo segurando dos objetos, cai. O bebê dá passos ou ainda dá uma coisa, se segura de coisas e cai. Então, é um processo, uma etapa. Você passou por tombar para se arrastar, para engatinhar, não, para joelho, para engatinhar, para ficar em pé, para você se segurar de um objeto, cair, ficar em pé sozinho sem ajuda, se segurar de um objeto para conseguir se mover, se locomover, né? Depois o bebê segura de um objeto, dá um passo para frente e cai. E depois, de repente, já começa a dar um passo, 2 passos, 3 passos, cai e aumenta, até o ponto que começa a caminhar sozinho. A criança começa a caminhar sozinha. E daí ela não precisa ter mais nenhum tipo de ajuda. Só que aí ninguém segura essa criança. Ninguém segura essa criança. Eu te falo por experiência, tá? Então, você já pensou como é que seria? Cara, pensa o seguinte, se você tem um priminho lá, como é que seria se essa criança, de repente, um dia, ele levantasse e caminhasse, saísse caminhando? Se uma criança, ela fez 6 meses, no dia seguinte, levantou e começou a andar. Você já pensou que seria isso? Como que seria isso? Quantos momentos que essa criança não teria? Não ficariam perdidos por aí, né? Quantas memórias ficariam perdidas daí? Entende? Esse processo, ele gera momentos, memórias, quantas histórias, anedotas, coisas engraçadas que aconteceram com a criança, coisas até acidentes, você não sabe, engraçadas, coisas vergonhosas que aconteceram com ela durante esse processo, e até momentos de superação, quantos desses não aconteceram? Ou seja, se a criança, depois dos 6 meses, ela levanta e sai andando, ou, que nem eu te falei, se o gênio te concede, você agora é fluente. Quantas coisas não perde? Quantas coisas, ou quantas descobertas a criança pararia de ter? Quantas novas descobertas? Quantas coisas do mundo que ela não pararia ver? Talvez se segurou um dia de um escritório, lá sentiu a textura da madeira. No dia seguinte se segurou talvez de uma pedra num balcão, sentiu a estrutura de uma pedra, a textura de uma pedra. Então, isso é a questão das etapas. Só que cada processo, cada passo da etapa, ele traz uma nova descoberta. Ela traz uma nova memória, uma nova história tanto para as pessoas que estão observando de fora, como nesse caso nós assistindo uma criança, ou para a mesma criança que está fazendo esse processo. E, bom, chega de criança, logicamente, nós estamos falando aqui com relação ao teu inglês.
Estamos falando com a relação entre inglês. E um processo de etapas similar àquele que falamos com relação às crianças. Olha só como é que seria. Você inicia, e eu vou fazer um disclaimer aqui. Eu não vou dar o passo a passo para você ficar influente em inglês. Ou seja, eu não vou te falar os degraus um a um. Tipo, degrau 1 e tal. Não. Eu peguei vários exemplos de estruturas, coisas do idioma para exemplificar, my friends. Estou exemplificando. Então, não é uma questão de dizer, esse é o passo a passo que o Coach Esteban falou. Não é. Tá? É um exemplo. Então, vamos dizer que você iniciou o processo, certo? E uma das etapas é iniciar suas primeiras palavras. É conhecer suas primeiras palavras. Além do hi, how are you, né? Ou do hello, good night, thank you. Que causa emoção. Causa emoção. Eu vejo no início das sessões, quando a pessoa me diz, tipo, hello, Esteban, how are you? Aí você responde, fine, and you? I'm fine, thank you. Gente, gera êxtase. Isso gera um prazer quando a pessoa está iniciando. Só que depois você vai para a sua primeira etapa, segunda etapa seguinte, que é criar suas primeiras frases. Pode ser no tempo presente, pode ser no tempo que o teu professor, ou o curso que você está acompanhando, esteja te ensinando. Então, você vai passar por um tempo onde você vai passar de fazer palavras para criar frases. Que gostoso, que prazeroso, gente. É uma coisa que te gera um sentimento maravilhoso. Já vou te falar um exemplo daqui a pouco. Disso, uma coach que hoje mesmo falou sobre isso. Só que no processo você cai, faz cagada, erra. É normal, acontece. Como a criança cai quando está aprendendo a caminhar. Então, isso vai acontecer. Depois você começa a falar no presente, certo? Depois, quando aprende o presente, é como se estivesse tumbando aí, você vai, o professor ou a escola, o que seja que esteja te ensina o passado. E daí você cai. Leva um golpe novo aí com relação ao idioma. Porque você diz, poxa, mas se o passado, agora eu estou misturando. Uma etapa seguinte. Só que essa etapa traz consigo coisas inimagináveis. Porque pensa o seguinte, quando você passa pela etapa de aprender o presente, você aprende a dizer tudo aquilo que é o seu processo do dia a dia. Processos. Quando você está falando no passado, tudo aquilo que você já fez, quem você já era. Então daí você passa para o passado, cai, começa a falar e tal. Depois aprende o futuro, passado, presente, futuro, os tempos típicos, tipicões. Você aprende. Então cada uma dessas, ele vai trazer memórias, vai trazer descobertas novas, vai trazer insights, ideias novas, como carambas funciona esse belo idioma que é o inglês, my friend. Porque uma coisa é o português. O português é um mundo e o inglês é um outro mundo totalmente diferente. Então, se você de repente está focando em ser fluente, você está tentando colocar seu foco absoluto no fato de querer falar o idioma e não simplesmente de curtir o processo de passar o processo de falar o idioma. Então daí você passa, por exemplo, a se ajudar de dicionários, certo? Dicionários são tradutores. O Google é o queridinho do aluno do inglês e maravilhoso, é ótimo. Se você sabe usar ele com inteligência, é ótimo. Então você usa o dicionário e se ajuda com ele. Então é como se você estivesse ficando em pé e segurando um objeto. Aí você tenta dar um passo, o seu dicionário cai. Depois dá um passo com o seu dicionário. Então já não precisa mais dicionário, não precisa mais um tradutor. Você dá mais um passo e para a seguinte etapa. Só que no meio das etapas você cai. Daí você começa a fazer perguntas e responder perguntas. My friend, pensa assim não. A chave de uma conversa, ou a coisa básica de uma conversa é pergunta e resposta. Cara, a primeira coisa que você fala para uma pessoa, e aí, como vai? Como vai? É uma pergunta, a pessoa responde bem, você como que está? Eu estou tudo bem, é uma resposta também. Então a pessoa aprende isso, é mais uma etapa. Quantas coisas você não conhece, quantas pessoas não conhece durante esse processo, né? Depois passa a ter uma conversa simples. E assim, é um processo, né? Questões de etapas, falando assim de maneira rápida, presente, passado, futuro, perguntas, respostas, conversa simples, depois você pode pegar alguns tempos mais complexos, fazer uma decoração, não decoração de memorização, sino decorar o teu idioma, ou seja, falar coisas com mais complexidade. Depois das estruturas complexas,
cai um monte durante o processo e finalmente você fala inglês. Finalmente fala inglês. Olha só, eu não comecei no primeiro etapa da coisa, você é fluente. Não, você começa aprendendo uma palavra, ou duas, ou três. Depende do teu teacher. Do teu teacher, my friend. Ou tua escola, que seja que esteja falando. Então, como eu te falei, não é um exemplo, não é o passo a passo que você deve seguir para ficar fluente. Mas são coisas que vão te ajudar. Então a pessoa foca no fato de querer ser fluente e deixa o processo de lado. O processo é o fato de você estudar todo dia, ter presente com... ter presente não, desculpa, ter contato com o idioma todo dia, não o dia todo dia. Ter contato, ter consistência, é parte do processo. Porque a pessoa está ficando focada em pensar, eu quero ser fluente. O meu objetivo é ser fluente. Certo? Então você frustra. Veja que dentro de cada uma das etapas, você pode estar perdendo inúmeras memórias, momentos, oportunidades de crescimento, oportunidades de conhecer pessoas novas, seja na internet, seja no seu trabalho, seja onde seja. Você está perdendo todas essas chances por querer simplesmente virar fluente, né? Você não vê seu progresso. Porque se o teu foco, se a tua mentalidade está a pensar, eu preciso ser fluente. E hoje eu recebi uma mensagem de uma amiga muito próxima, que ela já tentou falar inglês, ela larga por motivos pessoais, mas ela falou o seguinte, agora eu preciso mesmo ser fluente, Esteban, agora o bicho pegou, a água está batendo na bunda, eu preciso ser fluente. Ela está focando na fluência. É ali que está o erro, está fazendo errado. Porque... você está perdendo um mundo de novas descobertas, gente. Está perdendo um mundo de novas descobertas. É como se cada um dos degraus, cada uma das etapas que você vai passar com o idioma, é um mundo totalmente diferente. Porque ele vai te brindar memórias, histórias, anedotas, momentos vergonhosos, acidentes, cagadas gigantes que você vai falar no idioma, que é as que nós falamos normalmente quando estamos conhecendo algum brasileiro aqui, falamos as cagadas que nós fizemos do idioma. Eu vou contar uma para vocês, aliás. Nós chegamos no mês de abril e no mês de dezembro íamos fazer uma viagem com a Lorena para Floripa. E nós íamos fazer essa viagem de ônibus. Então íamos caminho à rodoviária. Olha essa cagada aqui do idioma, gente. Se nós tivéssemos acordado um dia fluentes, se nós focássemos, eu preciso ser fluente, não teria isso acontecido. E não teríamos sido um momento muito, muito engraçado. Daí fomos, ela entrou no carro e falou para o motorista. Estamos em Joinville. Joinville é caloroso pra caramba. Daí falou para o motorista, ai senhor, tem muito bafo. Tem muito bafo. Ela queria falar que estava abafado. Ela disse, senhor, tem muito bafo. Daí, cara, a minha reação foi, não, bafo não, é abafado. Eu expliquei para ela e tal, beleza. Todos rimos, o motorista riu, eu ri, ela riu. Cara, foi top. Mas é uma coisa que nos lembramos até hoje. Já foram quase 7 anos disso. Então, são momentos preciosos que você perde do seu processo se você simplesmente acorda fluente. Se você simplesmente teve um dia que... Oh, hello, Mr. Fluent. Se o teu foco é ser fluente, você está perdendo esses momentos. Está perdendo o momento de ter um processo, de passar por uma coisa um pouco mais legal, né? Você está se dando um tiro no pé. Por isso eu te falo que se você achar um gênio e chegar lá, depois de tudo que eu falei com relação a desejos ilimitados, tal, tudo isso, e depois diz eu quero ser fluente, você se deu um tiro no pé gigante. Focar em ser fluente é o mesmo que focar no resultado, certo? É focar no resultado. O que chega a frustrar, isso pode te frustrar, porque teu resultado é fruto de pequenos progressos, my friend. Pense o seguinte, se você está fazendo um bolo, por exemplo, e você tem como referência do bolo uma imagem, daquelas imagens top que colocam as pessoas que fazem comida, porque eles sabem tomar umas imagens muito bacanas, gente. Maravilhosas. Mas seu foco é que fique um bolo igualzinho a esse aí, e depois o teu resultado não é o bolo desse aí, sino um bolo do teu estilo.
Você se frustra, porque você está focando no resultado e não no processo de simplesmente curtir o fato de você fazer um bolo, talvez um bolo gostoso pra caramba, e que o resultado visual, a coisa vista, pode ser ou não ser importante. Ser fluente pode não ser importante. O importante pode ser talvez você se comunicar no idioma, você conseguir se comunicar no idioma. Aliás, você é onde que coloca a linha entre comunicação e fluência. Pensa sobre isso. Onde que você coloca essa linha? Então, focar no resultado não te deixa enxergar esses progressos e isso eventualmente vai te frustrar. Frustra. Eu te falo que frustra porque acontece. São as pessoas que depois de uma aula saem de lá sem pensar, tipo, puta, não sou fluente. Desculpa a palavra, tá? Não sou fluente ainda. Não estou conseguindo falar nada. Porque ela quer o resultado. É a pessoa que foi na academia 2 dias seguidos. No primeiro dia correu 5 minutos e no segundo dia quer correr 2 horas. Porque quer o resultado da academia. São resultados que não vão. É o processo que acontece. É o processo que vai te trazer um prazer muito maior. Porque são pequenos prazeres gerados por pequenos progressos. Cada passo, cada progresso que você dá diante da sua fluência ou da sua comunicação que permite você se comunicar é uma coisa para se festejar. Ou seja, o convite é basicamente você curtir o processo, curtir ao máximo cada uma das etapas que passa. E vou te contar sobre uma dos meus coaches, a Cláudia, ela é a colombiana. Eu postei um vídeo sobre ela há pouco tempo no meu Instagram. E ela é uma pessoa que está passando um processo de contratação. E hoje, justamente, ela tem a última etapa da contratação amanhã. E a entrevista é em inglês, porque é com alemães. Hoje, ela falou da sua maneira, do jeito que ela conseguia, ela expressou sua experiência profissional. Certo? Não vou te falar com detalhes, logicamente, por sigilo profissional. Mas ela... No final da frase, porque eu perguntei qual que é a sua experiência profissional, em inglês, logicamente, what's your professional experience? E daí ela começou a falar, frases curtas, pequenas, que passavam a ideia daquilo que ela precisava, não encheu linguiça com aquilo que você queria colocar lá, o resultado do cara fluente. E daí no final eu perguntei, como que você está se sentindo com a sua resposta? Ela quase chorou. Gente, quase chorou, porque ela disse, eu não imaginava que eu conseguia fazer isto. Eu nunca tinha me visto fazendo isto. E é o primeiro, o segundo passo que ela dá no seu idioma. Ela não é fluente. Ela está em caminho à fluência. Ela não obteve o resultado que ela quer. No entanto, está curtindo pra caramba cada um dos passos de progresso que ela quer. Porque quando você identifica, ou seja, você tem que desfrutar ou aproveitar each step of the process. Each step of the process, cada um dos passos do processo. Porque quando você identifica um sinal que está avançando, quando o teu cérebro ele vê que você fez uma coisa a mais, uma coisa melhor, você fica mais motivado a continuar nesse caminho. E vou dar um exemplo comigo mesmo também. Eu estou correndo há 4 dias, uma semana, e primeiro dia foi terrível. Antes, quando eu corria 1 ano atrás, eu tentava, assim, para mim, se chegava cansado pra caramba em casa, era uma corrida top. E depois que eu enxerguei de uma maneira um pouco diferente, estou sendo guiado para fazer isso, que a pessoa me diz, tipo, não precisa correr para se cansar, precisa correr para que você amanhã tenha vontade de correr. Entendeu? O teu progresso tem que ser de tal maneira que você amanhã sinta a mesma vontade e não esteja lá tudo cheio de dor e você fazendo coisa que talvez tá horrível. E antes eu corria assim sempre, porque eu queria correr rápido, para chegar lá cansado pra caramba e dizer, foi um ótimo exercício. E hoje em dia não, depois de 3 dias já fiz uma marca ótima assim de 5 km, gente. Nunca pensei em correr 5 km depois de 3 dias correndo. Sério? Por quê? Porque estou respeitando o processo, mas estou curtindo cada uma das corridas, entendeu? Está sendo um processo maravilhoso. Essa motivação que te gera, o fato de você ter um avanço, no teu inglês, naquele momento que você pode expressar a sua primeira frase em passado, ou aquele momento que você pode expressar ou pode pedir algo no restaurante sem tendo certeza daquilo que vai chegar ao prato que você queria, né, que você pediu,
Isso vai te dar uma amostra do teu progresso. Vai te dizer, você está conseguindo. E essa amostra vai te empurrar para frente. Porque esse impulso que está te dando vai te dizer, você consegue sim. Agora, o que você acha de fazermos mais um passo para frente? Certo? Então você está passando uma etapa do seu processo. E essa motivação se traduz em quê? Guess what? Em resultado. Influência. Então, o teu foco, passando a ser o processo, o progresso, você estará tendo pequenas doses de avanço que vão se traduzir em motivação. Então, progresso passa a ser avanço. Avanço é motivação e a motivação traz resultado, que o resultado eventualmente será fluência. Entende? Você não pode começar pela imagem do bolo lá. Você vai começar por simplesmente pegar os ingredientes, ir colocando uma coisa por vez. Igual que a criança não começa correndo, ela começa se arrastando, tombando de uma frente, de um lado para outro, assim por diante. Então, my friend, são basicamente dois ensinamentos. Se você está focando em ser fluente, está fazendo errado. Primeiro ensinamento. Falando com relação àquilo que eu falei no início da live. Próxima vez que você acha uma lâmpada na praia, esfregue ela. Você não sabe o que vai chegar. Ensinamento número 2. Enxergue as coisas boas, as coisas positivas de cada um dos passos do seu processo de aprender inglês. Curta cada uma dessas pequenas vitórias. Entenda seu progresso. Enxergue o avanço. Curta cada etapa e sempre esteja de olho como é que você está progressando. O que eu consigo fazer hoje que eu não conseguia fazer ontem? Sempre, ao invés de você estar focando na fluência, preocupe-se em dar o próximo passo. Sempre, preocupe-se em dar o próximo passo. Não foque na fluência, foque no próximo passo. Ok, my friend? Então, essa maneira que você enxergue que o processo é chave na hora de você chegar no seu resultado. Não foca no resultado, foca no processo. Ok, guys? That's it for today. Deixa nos comentários aí o que você achou. It's Coach Esteban 101 speaking over here, and bye, my friend.